diferença entre o evangélico, né, inclusive o protestante, luterano, e a Igreja Católica, é que a Igreja Católica ela manteve algo que segura as pessoas. A gente chama esse ritual, que é o ritual da missa. E a música, o envolvimento, até no evangelho começaram a colocar música, aí tem os gospel e tal, mas não está relacionado ao ritual, a algo que está fora do meu comum, né? E eles leem os mesmos trechos de Bíblia e falam as mesmas coisas. Eu posso falar com um pastor mais velho, mais moderninho, o mais sabidinho, menos sabidinho, mais espertinho, menos espertinho, e eles vão citar mais ou menos as mesmas coisas. Se você fala alguma coisa de cada, mas está escrito em Daniel, mas está escrito em Ezequiel. E eles guardam os pedaços. Ah, tá. O cara guardou a Bíblia inteira? Se ele guardou, parabéns para ele, mas ele vai ver, ele guardou coisas repetidas. Abre a Bíblia. Qualquer página, tá? Qualquer. Uma página simples. Eu tenho aqui Samuel, primeira, né, livro de Samuel, capítulo 18. Aqui do lado eu já tenho, você pode ver esse mesmo trecho no 19 e tal, no 20 e 23, no 2 Samuel 1, 26. Repetições. As repetições estão nomeadas aqui do lado, dito de uma outra forma, né? Mas a mesma coisa. Aqui, ó, só nessas duas paginazinhas, mas é qualquer página. Você não vai encontrar uma página que não tenha uma referência de repetição. Folheie a Bíblia, tá? Então é uma doideira. Então dá trabalho estudar, né? Aí eu vou pegar outra Bíblia, mesma coisa. Aqui, essa é no meio. Repetições, 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 repetições. Repetições para corroborar, para não dizer que esse texto está desconectado. Ora, esse esse conjunto de livros, ele foi, levou anos, levou um século para chegar a essa conclusão que está aqui. Primeiro décadas, tá? Sentou-se, porque não tinha pressa, vamos dizer assim, né? Não chegava a ser uma coisa urgente. O cristianismo foi considerado, né, como religião do Estado no Concílio de Nicéia, século IV, 325, a Bíblia do século VI, o formato original, né? Ah, mas eles não liam nada? Sim. E eles foram permitindo a leitura, alguns já foram banidos, né? Mas eram os textos que a gente hoje tem como gnósticos, os manuscritos do Mar Morto foram escondidos justamente porque depois que se configurou, né, um livro, e tinha que ser essa versão, esses evangelhos e não outros, aí algumas pessoas, algumas comunidades esconderam, né, os pergaminhos, os no couro, os no papel realmente ficam muito ruins. Aí alguns tinham tabuinhas, enfim, esconderam por causa disso, tá? Porque aí sim, a religião do livro passou a dizer está no livro e o que está fora do livro é proibido. Até eles terem um texto só, apesar de no concílio ter ficado decidido, mas calma, a gente não tem o texto, e quando tiver você vai ter que obedecer. E esse texto sofreu transformações. Por quê? Porque essa parte inicial aqui, ela sofreu mudanças porque os próprios judeus, né, que não eram os cristãos, né, perseguidos e tal, foram mexer na Torá. Então tem a Torá rabínica que começou a ser reescrita no século V, em função também de todo esse movimento cristão. Então, quando eu começo a estudar, né, verdade, luz, começo a clarear, né, colocar a luz, da onde veio esse texto, né? Por que colocaram esses dois Gênesis? Aí eu tenho que fazer uma pesquisa, né? Aí eu vou fazendo uma pesquisa, vou indo para trás, textos, tá? Eu não tenho como ir para o passado para saber as intenções, o que foi que eles fizeram, por que eles colocaram esse texto, mas eu consigo perceber que tem um texto muito mais antigo na Babilônia.
ou muito mais antigo no Egito, ou perdido em algum outro lugar, porque a escrita não é privilégio somente desse povo, tá? E aí eu percebo que tinha lendas, mitos, né? E eu já disse em 2 vídeos atrás, ou 3, que a Bíblia é um conjunto de história, literatura, poesia, literatura narrativa, né? Poesia, censo, livro de moral, um código penal, penal em termos, né? Penal para eles, porque eles puniam mesmo, apedrejamento, pelo amor de Deus, né? Mas civil, né? Códigos de saúde, deve-se comer isso, não deve-se comer isso, deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo, né? Então, aqui nessa Bíblia tem de tudo. Então, não é um texto sagrado. A Bíblia, o que é sagrado aqui? Alguém tirou o que é sagrado? Que não seja histórico, que não seja mitológico, literário, que não seja somente códigos para manutenção de um povo, de uma geração. O que foi? Por isso que eu falo, é para descobrir a luz dentro da caixa. O que eu posso tirar daqui? Desses textos antigos, muito pouca coisa, gente. Até porque é de um determinado povo, sim, uma determinada época, um determinado lugar, que nem eles estão cumprindo, metade do tá aqui, e quando você questiona, eles respondem assim, eu falei, olha, em Levíticos está escrito isso, 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 e você não pode fazer isso. Ele fala, eu não sou levita. Aí, aí pegou, né? Eu falei, mas tá lá escrito no livro de vocês. Mas eu não sou levita. Então não é para mim. Ah, tá. Então Moisés escreveu para os levitas também. Então tá. Então a desculpa sai na hora, tá? Então, eu quero a verdade. A verdade vem com conhecimento, vem com estudo. Não vem com repetição, gente. Não vem com vídeo. Não adianta. Então, há mentiras deslavadas no sistema que nenhum neurocientista disse, tá? Eu estudo neurociência seriamente. Não tenho mais idade para entrar numa faculdade para fazer, porque não quero, não vou passar por determinados procedimentos, não está mais. No Brasil está muito esvaziado, né? Mas eu pego os papers, tudo que é possível ler, e ninguém disse, pelo contrário, que o vídeo e o audiovisual dá mais conhecimento do que o livro. Então, tem rodando pela internet um rosto com um cérebrozinho, assim, livro, uma luzinha pequena, aí vídeo já é uma luz maior, sabe? Audiovisual, realidade aumentada. Realidade aumentada? Realidade? Isso que é virtual, realidade? É um termo paradoxal, gente. Realidade virtual. Realidade é aquilo que é real e não virtual. Realidade vem de real, que se opõe ao virtual. A imagem da vela. A imagem que está com a vela aqui, fez a experiência do espelho. Aqui tem uma imagem virtual. Não é falsa. O real não se opõe ao falso, e sim ao virtual. Faça uma experiência de ótica. A imagem no espelho é o quê? Ela é real? Ela é verdadeira? Outra coisa. Eu me vejo no espelho, eu me vejo em verdade. Tem uma espinha aqui, tem uma mancha aqui, tem uma ruga, tô vendo, né? Cabelo. É verdade, mas aquela imagem lá é virtual. Eu não atuo naquela imagem. Ela é uma projeção especular. E é onde que no mundo a gente tem isto. Então, são ideologias de retroalimentação dessa economia, que eu falo das trocas simbólicas, onde eu posso permitir que o cara diga que isso não é real, o cara que está lá contando os bilhões, dominando todo o planeta, tá? Que engraçado. Piada do século, tá? Sabe?
tem nada a ver, não muda você. O que muda você? O que transforma? Quando você sai do paradigma, como é que eu saio do paradigma? Como eu saio do paradigma? Pela luz da verdade. Quando eu percebo que isto é um texto ideológico, temporal, tem isso, tem isso, tem isso, tem lendas, pertence a um povo. Isso aqui tem um propósito de dominação, de controle. E qual é a minha espiritualidade? Está aqui? Eu vou ter que espremer. Claro, eles pegaram a luz, Cristo, Crestos é luz, eu já falei, iluminado, e fizeram tudo com essa luz para apagar a luz, para mudar a luz, para deturpar a luz. Está aqui. Aí, assim, como a luz você consegue tirar flashes de luz de algum texto aqui, de alguma palavra que sobrou aqui. Tá? Então, a verdade, iluminação está relacionada ao ver, consequentemente, ao mental superior, né? E a liberdade, ela te dá uma noção do seu ser total. Mas, Cristina, eu não vim dos planetas, eu não sou derivado de uma raça. Veja, mesmo que você tenha sido, gente, emanado, quanto tempo? 5.000 anos? Vamos considerar os 5.000 anos que está aqui. Quantas encarnações é possível em 5.000 anos? Se eu tiver de 1.000 em 1.000 anos aqui, 5. Mas não é bem assim. Vamos botar aí umas 10 em 1.000 anos, de 100 em 100. 10 vezes 5, 500. Não, 10 é 50. 50. Tenho 50 encarnações. Então, se eu era um derivado, não sei nem como, um filho de, um descendente de um arcturiano, sei lá, um capelino, um réptil. Por todo o processo de nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, aqui, nascendo de barrigas humanas, porque você consegue ver as suas encarnações aqui. O cara está lá na aldeia, na regressão, que aldeia ele está? Daqui. Essa aldeia geralmente não é de neolítico. Geralmente o cara está fugindo, o cara é coletor, o cara é caçador, né? A maior parte das aldeias. Então eu vou lá para o paleolítico, o que me dá aí alguns milhões de anos, né? E eu venho nascendo, renascendo, nascendo e renascendo, de barrigas de mulheres, não de macacas, não de orangotangos, não de lagartos. Eu venho de ser humano. A minha forma humana está ali. Eu me vi lá na aldeia. Como que eu me vi? Eu me vi humano. Como? Barbudo, com roupa rude, sei lá, mas eu me vi humano. Numa aldeia, numa constituição, né? Aldeia, taba, o clã, né? Eu era um picto. O que é um picto? É o ancestral dos escoceses. O que era aquilo? Era uma configuração, pequenas aldeias. As pequenas aldeias se conjugavam, às vezes elegiam um chefe comum, às vezes chefes se reuniam para escolher um outro maior. Mas por quê? Porque tinha que se defender de outros que estavam querendo a sua terra, as suas mulheres. Coisa do ser humano, né? Se repetiu, repetiu, repetiu e repete ainda, né? Então, eu venho sendo humano, 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 humano. É meio louco quando alguém fala assim, eu fui esquecido aqui por uma nave. Quando? Quando? Com a sua mãe e seu pai? Sua mãe e seu pai não foram para o hospital para ter? Você caiu ali de repente? E como bebê? Como um ser grande? Você já entrou num corpo de bebê? Você já era um adulto?
caído da nave, não em corpo físico, né? Você veio como uma coisa, uma energia astral, é isso? Gente, explica. Nada disso procede. Tem muita viagem aí. Se você veio de nave, você tem que ter certeza disso. Aí a gente só está falando disso de nave hoje, porque antes não se falava, mas se falava em seres que vieram, deuses que. Aí eram os deuses que copulavam com as mulheres daqui. Então não tinha nave. Como eles vinham? Não tinha nave. Essa história, essa tradução dessa palavra, é só pegar os textos medievais e vocês vão ver que não coaduna. Ah, porque eles não tinham, claro, porque não existia tecnologia de nave, então não veio de nave, então ninguém veio de nave. Então se não veio, não veio. Então eu quero falar que vinha num artefato. Ah, uma carruagem de fogo. Enfim. Se a carruagem pega fogo, acho que não dá para andar nela, né? Tudo bem. Carruagem de fogo. Então, todo o processo de espiritualidade, isso aqui tudo é egóico, tá? Por isso é um sistema. Por isso ele se mantém. Ele tem o seu espaço de trocas, ele permite as teorias conspiratórias, até mesmo quanto à Bíblia. Ah, você está destruindo a Bíblia. O sistema permite que eu faça crítica, que eu faça traduções, porque tem N traduções. O texto que está aqui, ele não é igual ao texto daqui. Essa é uma Bíblia, essa é outra, e eu tenho uma outra, que eu já falei que eu não sei onde que eu coloquei, mas tenho certeza. Eu vou arrumar essa biblioteca, eu vou achar que é uma Bíbliazinha azul, Ave Maria, e tinha uma outra, que era considerada a luterana. Então eu tenho pelo menos umas 4 Bíblias. Eu estudei muito naquelas outras duas, depois eu comprei essa, ganhei essa, e aí eu comparo os textos, os estudos, eu falo, uau, isso aqui está diferente, né? Então, eu vou pegar um trecho, né, para vocês verem. O ego não pode fazer caminho espiritual porque o ego não tem clareza. Cristina, por que eu não posso fazer com o ego? Porque o ego é multifacetado. É isso aqui e aqui está escuro. O ser, ele é todo luz, tá? Então, o ser, ele tem consciência até do que é sombra nele. O que é sombra? Ah, eu tenho uma tendência, né? Ainda não resolvi a questão de uma indignação, de uma raiva, de uma revolta, ou eu tenho problemas de saúde, porque eu jogo tudo para o meu corpo e adoeço, e aí eu chamo atenção. Eu tenho problema de relacionamentos, não consigo confiar, ou eu confio demais. Então, eu tenho clareza. E quando eu tenho clareza, o que eu faço? Eu controlo ou desconstruo aquilo até que aquilo deixe de ser. Então, ego só faz isso. Ele vai mudando. E a luz, o ser, ele olha com consciência, ilumina e vai dissolvendo ou controlando ou administrando até que aquilo não exista mais como sombra. Vou iluminando, iluminando até deixar de ser. Então, o caminho da espiritualidade prática é da verdade, é da luz. Não adianta vir com teorias, com invencionices, substituições de deuses, tanto faz. Se você precisa, quer adorar um Deus único, mas veja, que Deus único você quer adorar? Um Deus criador de todo o universo? Não acha que ele é grande demais para você? Aí você não precisaria, não vai botar nome, não vai botar imagem, não vai botar nada. Universo. Agora eu quero adorar o Deus da galáxia. Já ficou melhor, né? Sol central, tal. Não, não está muito grande. Eu não conheço toda a galáxia, Cristina. Eu estudei astronomia e vi que a Terra está numa pontinha do último braçozinho da galáxia. Então, poxa, é um Deus de toda a galáxia. Eu nem sei o que tem no centro da galáxia. Né? Tem um escurão lá que dizem, e o magnetismo, um monte de estrela, bilhões de estrelas. Não, então vamos diminuir. Um Deus do nosso sistema solar. Tá bom para vocês? Sol, Plutão, é bastante coisa, né?
Um Deus assim. E que Deus vai ser esse? Um Deus solar. O Sol Invictus. E nós temos ele. Não temos ele por causa de Javé. Nós temos por causa do Cristo, que tinha na religião romana, que tinha na religião grega, que tinha no mitraísmo, que tinha no Egito, que tinha na Babilônia. O Sol Invictus é a representação do Deus. Por quê? Porque é luz, claridade, porque dá a vida. Sem o sol, não há vida. Por isso, o culto é solar. E Natal é a celebração do Sol Invictus. E é ali, ó, 21 a 25 de dezembro, né, que as festas romanas eram semanais, né, era um período de celebração da luz. Eu preciso da luz para ver, eu preciso da luz para me distinguir, para ser, para ter vida. Sem vida, sem o sol, eu definho. No final da caverna, onde há escuridão, animo a algo sombrio que destrói, que desconstrói, que decompõe. Na escuridão, eu preciso desse sol. Então, a luz da verdade, por isso essa imagem, ela está aqui na figura apenas única e exclusiva do Cristo, mas filtraram tanto ele que é difícil pegar o que é essencial. Então, não adianta querer fazer caminho com ego, isso tudo é ego, né? Então, vamos fazer uma verdadeira revolução pessoal, desconstruindo o sistema dentro de você. Você não vai desconstruir o sistema, porque ele tem a sua economia de troca simbólica. Então, você vai desconstruir o sistema dentro de você. Você vai tirar as caixinhas que te aprisionaram quando disseram que você tinha que isso, tinha que aquilo, tinha que aquilo. Quem? Onde? Disse. Por quê? E quando eu falo tinha, não é o tinha, não matarás, não roubarás, porque isso aí é meio óbvio, isso aí é consciência, né? Você mesmo já não se sente bem fazendo isso, quando você tem um mínimo, né, de luz e de critério. Você não tem que estudar, você não tem que ler, você tem que fazer caridade, você tem que ajudar o próximo, você tem que sair de si e ajudar no físico e no extrafísico. Por isso que eu digo, o sistema espírita está dentro da caixinha. Ele corrobora a caixinha. Pode ver, qualquer espírita vai te falar do Evangelho segundo o Espiritismo, sem questionar o Evangelho. Não tem um espírito daqueles que na comunicação disse assim: olha só, mentira sobre as cartas de Paulo, tá? Aí a ciência descobre e fica todo mundo desesperado dizendo que é mentira, e não é. Porque tem texto, tem comprovação. E nenhum espírito sabia disso. Nenhum espírito sabe para dizer que não foi Roma que crucificou o Cristo, que ela só executou aquilo que os judeus fizeram, lá os fariseus, que a condenação foi essa. Ele tinha, porque Pilatos lava a mão do justo, porque ele é hipócrita, hipócrita é o fariseu. Então, somente como um só, com consciência de si, com clareza, eu posso fazer esse caminho buscando essa luz, tá? E aí, interpretando, né? A minha ideia é pegar cada evangelho. O evangelho seria a boa nova desta luz. A gente vai ter que dar uma exprimida, porque aí, assim, para poder fazer parte disso, eles fizeram as correlações. Eles tiveram anos e anos e anos para fazer isso, gente. Fora toda a modificação que veio vindo depois. Esse texto hoje, que durante um período eu pensei realmente que
essa intenção de traduzir realmente do original, de verificar os textos, os originais, fosse dar uma versão, ilusão a minha. É uma tradução um pouco melhorada, uma coisa aqui e ali, alguém que botou uma opinião, olha, não bota primo, bota irmão, faz isso, fala aquilo, mas nada que alterasse o sistema. O sistema não vai financiar uma pesquisa para isso. As pesquisas são independentes. Então, aqui, por que eu digo que o Cristo não veio colocar a igreja? A gente vai em Mateus, né? Mateus 16, tá? Tem o tal do o primado de Pedro, que seria, o Cristo teria dito que ele teria as chaves do céu. Isso tudo é simbólico, gente, pelo amor de Deus, não tem chave, não tem portão no céu, tá? Isso eram imagens que se faziam, tá? Então, quando Jesus, ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens, em vez de ser que, dizem os homens ser o filho do homem? Isso aqui tem significado no, numa versão de estudo bíblico mais esotérica que eu vou promover. Aí eu vou dar uma versão um pouco, quem são os filhos da luz, quem são os filhos do homem, que não tem nada a ver com ET, tá? Mas tem as seitas e os documentos relativos a isso. Quem eram os filhos da luz, quem eram os filhos, né? Filhos da luz, né? Tem uma iluminação aí, tem uma iniciação. E filhos do homem é outra coisa. Disseram: uns afirmam que você é João Batista, outros que é Elias. Então você vê que na época era uma salada. Ah, ele é João Batista. Mas se ele é João Batista, João Batista morreu, não dava tempo para renascer. Por quê? Porque João Batista nasceu logo depois, dizem, nasceu o Cristo, né? Que são primos. Estranho isso. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas. Isso tudo tem a ver com a tônica da, das palavras dele. E eles comparavam, Jeremias disse isso parecido. Isso o Elias disse, né? A gente sabe por outro. Né? Então ficavam na dúvida. E então ele lhe perguntou, né? Então Jesus, né, lhes perguntou: e vós, né? Os discípulos ali que conhecem, quem dizem que eu sou? Né? Não é quem, né? É o que vocês dizem, né? Simão Pedro, ele era Simão só. O Pedro é depois, tá? E eles começam a colocar aqui para poder marcar, porque o Pedro vai ser o primeiro papa, toda aquela história. Simão, então, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa frase não consta em hebraico. Por quê? Porque esta frase, tu és o Cristo, é uma frase grega. Para o grego, o Cristo era aquele que trazia a luz. Quer dizer, o Cristo é o iniciado da luz, é o Filho da luz. Eles reconheciam que Jesus, ou Yoshua, ou esse líder, esse sábio entre os judeus, tinha sido iniciado, porque eles conheciam as seitas da época, as escolas, tá? Tinham várias escolas, filosofias, né? Em Alexandria, no Egito, ali toda a Grécia, Roma, tinham essas escolas. E essa escola, que eram os filhos da luz, que tinha um processo iniciático, né, que eles chamavam de iluminação, eles conheciam. E eram os cristos, os que eram iluminados. Então, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi nenhum judeu que falou essa frase. Tá? Essa é uma versão grega. E aí Jesus lhe responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi carne ou sangue que te revelou isto. Claro. Por quê? Não foi de boca a boca aí dos seus amigos que você ficou sabendo isso. Está escrito aqui. Ensino meu Pai que estás no céu. Então, vamos dizer, você soube por outros que fazem esse processo, dessa luz. E também eu te digo que tu és pedra. Então, Simão, tu és duro, tu és rígido, né? Ele é o mais difícil, o mais velho. E sobre esta pedra, sobre você, e aí tem vários possíveis significados, sobre você eu ergo, ou passando por cima de você, você fica abaixo com toda essa rigidez, e eu coloco o quê? A minha eclésia. O que é eclésia? Né? A eclésia é uma comunidade, uma assembleia, né? Eclésia é a congregação, não é uma igreja no sentido que a gente tem hoje, como ela ficou hoje, como ela está erguida, não é um templo, porque a igreja ela estaria relacionada a templo, como uma sinagoga. Ele não ia erguer uma sinagoga, um templo, nem um templo, sei lá, do deus Apolo ou do Sol Invictus. Não, ele não queria, ele queria uma congregação, um grupo que vai passar por cima da sua rigidez, porque tu me negarás 3 vezes. Como que ele poderia erguer sobre aquele que nega, o que é mais rígido, o que fugiu e carregou todo o que duvidou das palavras de Madalena e de Maria, quando ele ressurgiu? E, olha que interessante, edificarei essa eclésia e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. O que são as portas do Hades? O que era o Hades? Era o lugar dos mortos só? Não, gente. O Hades é o submundo. Eu te darei as chaves, aí aqui é bem recente, do reino dos céus. E veja, ainda que eu não questionasse que esse texto aponta para outras referências, e vou ler, só conheço esse texto, então vou ler esse texto e vou interpretar. Eu vou te dar as chaves dos céus, eu imagino, bom, tem chave lá, quer dizer, tem portão lá, e São Pedro, né, o Pedro vai ficar com as chaves, eu tenho que abrir, então um negócio meio físico demais, né, mas tudo bem. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, veja, quando a igreja se constituiu dizendo que não podia dissolver casamento porque tinha sido ligado no céu, quem desliga? Ele, a igreja. Ela pode desligar qualquer coisa. Está aqui. Está aqui. E eles disseram que não, atrapalharam casamentos, inventaram histórias, destruíram famílias. E estava escrito. Nenhum padre leu isso? Nenhum soube disso? E aí, há quem interpretasse isso de outra maneira. Como? Qual é a maneira? Porque está dizendo, o que ligares, qualquer coisa que você fizer, ligação, né? Um batismo, um casamento, você pode desligar, ou seja, a igreja que ele representa, a eclésia, a congregação, o que ela fizer, ela mesma pode desfazer. Então, só para vocês verem o nível de manipulação, fora até disso aqui. Isso aqui já tem muita manipulação, ninguém foi lá investigar o que é esse portão do Hades, nunca ninguém esclareceu isso, né? Essa coisa de ter portão
no céu, portão, no inferno, e também só tinha dois lugares, que eu já falei. Era céu e inferno. O purgatório foi criado no século XII, na Idade Média, porque ninguém aguentava mais esse troço que vai tudo para o inferno, tudo para o inferno, tudo para o inferno, porque não podia ter mácula. Porque apesar da mácula, mesmo que você pedisse perdão, você já estava maculado. No céu é o imaculado, o irrepreensível. No céu estavam os eleitos. E você não é eleito. Você é o seguidor, tá? E esse texto, então, a gente pode corroborar em Marcos, pode corroborar em Mateus, porque tudo isso é relacionado. E, pasme, tem muita coisa aqui. Em Romanos, em Jó, no Gênesis, Salmos, Deuteronômio, fazendo referência a esse trecho, tá? Então, quais eram as escolas que circulavam na época, né? Porque tem as escolas judaicas, mas elas estavam mais como seitas, tá? Discutiam. E é interessante que você, nessa passagem, ele fala: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Ora, quando eu digo que ele é a reencarnação de um Elias, a reencarnação de um João Batista, isto é ponto pacífico nessa comunidade. Como existia na comunidade grega e romana. A pessoa pode voltar. Agora, voltavam os melhores. A reencarnação tinha que ter um propósito. O povo, não sei. Mas provavelmente, né? Se algum se interessasse, dizer, sim, você está reencarnando nessa família por isso, você está sendo escravo por isso. E aí vem essa versão popular de reencarnação e karma, que eu vou desconstruir num curso especial só sobre karma. Então, quais eram as escolas gregas que ajudaram a montar isso aqui? A escola estoica, que enfatizava virtude, o culto da virtude mesmo, né? Sócrates dizia que podia se ensinar a virtude, né? Porque Sócrates tinha uma escola específica. A autossuficiência, olha, autossuficiência. Aceitação serena do destino. O que é aceitação serena do destino para o estoicismo, que está em voga aí, todo mundo? Vamos ser estoico, vamos ser estoico. É aceitar os fatos da vida, que é nascimento, morte, doença, desemprego, discussão, controvérsia. Você tem que aceitar as dificuldades da vida e encarar como desafios, fazendo parte da vida. Não é para sentar na rede e ficar indiferente. E veja, hoje a gente tem o que no meu tempo era trote, depois virou bullying. O bullying era só na escola e numa determinada fase, era a fase da adolescência. Agora tem bullying nos trabalhos, assédios morais, psicológicos. O que é isso, gente? Isso não é uma fraqueza monstra. Se me chamavam de gordinha, gorduchinha, como é que é? Brotueja, Mônica, porque eu era dentuça. Eu não gostava do Mônica porque eu não gostava da personagem, tá? Mas o resto nem me incomodava. Aí Pinto, me chamaram de Pinto. Depois Diabo Louro. Eu briguei, eu fiquei com trauma. Eu saí da escola, eu me deprimi. Gente, que é isso? Que é isso? Se a pessoa falasse assim, você é um lixo, eu falei, e você é lixeira. Pronto, acabou. Sabe, aquela coisa do dar de volta, né? Rebate. Mas nem todo mundo. Pelo amor de Deus, ensina, né? Ensina. Então, é mais ou menos por aí. Tem outra escola, epicurista,
que também era muito boa, não é hedonista, é epicurista, que pregava o prazer moderado. Prazer moderado. A vida é prazerosa. Você busca o prazer moderadamente. Então, eu não vou me embebedar, porque ao me embebedar, eu caio no desprazer. Eu não vou me drogar, porque eu vou cair no desprazer. Sim, todo desequilíbrio é um desprazer. Para o grego, desequilíbrio gera a moira, que gera uma tragédia. Perfeito? E eles, através de uma tranquilidade, então, mental, né, eles alcançavam uma liberdade para livrar-se de perturbações físicas e emocionais. Vide Lucrécio e outros. E o maniqueísmo que veio depois, que determinou muito isso aqui, que é uma escola que eu acho um pouco nociva. Por quê? O universo era um campo de batalha. Maniqueísmo é isso. Era um campo de batalha entre forças do bem e do mal, anjos e demônios. Aí você vê, ela já é mais para cá, e ela influenciou demais essa versão de tudo isso, inclusive do cristianismo, que achavam que lutavam contra os que eram contra o Cristo, né? Aí surgiu a figura do anticristo. O anticristo está no mal. O anticristo naquele momento era Roma, né? Que condenou ou mesmo os judeus, né? Ou todos que se opunham. E essa escola faz uma briga entre luz e trevas, que é absurdo, né? Contradiz todo o princípio de iluminação e de luz, que a luz não briga contra as trevas, é simplesmente que a luz ilumina. Não tem briga, não tem luta. As trevas não ficam tentando brigar com a luz, porque quando você chega com a luz, acabou. Acabou. Não tem trevas. Forças malignas influenciam o homem. É a sombra do homem. A sombra. E só pode se libertar disso através da iluminação. É o que a gente viu até agora, né? Com as outras escolas melhor. E aí pregavam para isso, aí que veio o problema. Ascetismo, a coisa do chicote, dos jejuns demorados, que vinham pelo homem pela carne, como se a carne determinasse o mal, quando o mal vem da mente, da alma, não vem do corpo. Teu corpo não peca, você usa o teu corpo para pecar, vamos dizer assim. Você usa o teu corpo para se embebedar, mas o desejo é do corpo? Não, é da alma. Ah, mas depois que China fica, tá, você condicionou seu corpo. Você criou um vício. Aí já estamos indo para o máximo, né, das suas péssimas escolhas. Você ficou viciado. Então, o seu corpo ficou condicionado naquele sentido. Vou ter que descondicionar, desconstruir, limpar para poder ir na outra direção. E aí não vai bastar só a ideia. E o pacifismo. O que era o pacifismo? É aquele negócio de dar a outra face, mas muito mais do que dar a outra face, que com certeza não foi o Cristo que disse isso, mas colocaram também aqui porque eram os maniqueus. Os maniqueus ficaram durante séculos ali influenciando Roma e todo esse processo cristão, tá? Então, eu acho que eu dei conta de bastante coisa. Eu vou gravar uma meditação de Natal, tendo a visão do Sol Invictus, da luz, do Crestus, porque é isso que simboliza. E assim, vários líderes que trouxeram a luz, né, como ele, né, tem a mesma configuração, nascido da Virgem, dia 25 de dezembro, solstício de inverno. Então, é um arquétipo. Mais do que um ser, é um arquétipo. Mais do que mais um dos enviados, ou um avatar, é um arquétipo. Tá? Mas não é para nos erguer e salvar, mas para abrir a mente e iluminar. Só isso. O resto faz você. Você escolhe, você caminha. Ele não ergue você. Ele ilumina, tá? Então é bem diferente, ok? Então, eu agradeço a atenção de todos. Os livros citados estarão aí embaixo, tá?
Isso auxilia um pouco, né, a divulgação desse canal, inclusive uma manutenção dele. E eu farei um outro vídeo tendo em vista, antes mesmo do Natal, tendo em vista essa questão do nascimento, Sol Invictus, 25 de dezembro, mas pegando o Cristo, tá? Mas a mensagem principal dele não está no seu nascimento, e sim no seu percurso até o final, justamente no processo de iluminação e de ressurreição. Ele é o mais extraordinário e eu vou trazer os textos e algumas versões sobre isso. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.